Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, cujo objetivo é discutir temas de direito médico e biodireito. Meu nome é Dalmo Branquinho, sou advogado, farmacêutico bioquímico e professor. Muito bom tê-los aqui, fico muito feliz com a presença de vocês, ficarei mais feliz ainda em respondê-los. Enviem as solicitações, as sugestões, críticas, questionamentos, eu estarei à disposição para respondê-los. Também se inscrevam no canal e ativem a notificação e curtam os vídeos se vocês gostarem. Hoje nós vamos falar sobre um tema também bastante delicado. Vocês vão me ouvir sempre falando isso antes de qualquer encontro nosso aqui, porque os temas de direito médico e biodireito são todos delicados, todos polêmicos, todos vão exigir 2, 3 correntes, vão exigir uma análise nossa, né, mais profunda, mais extensa de cada uma das situações. Hoje nós vamos falar sobre a iatrogenia. Vamos falar sobre algumas características dela e, principalmente, as distinções entre a iatrogenia e o erro médico. Acompanhe. Bom, antes de falar em definições, porque definições e conceitos vocês vão ter aqui na tela, né, no slide que nós estamos oferecendo aqui, e reitero também para vocês, caso vocês queiram os slides, eu enviarei pelos e-mails, basta que vocês indiquem. Antes de definições e conceitos, vamos entender como ela se processa, como se dá a iatrogenia. E como nós podemos distinguir a iatrogenia do erro médico? Em primeiro lugar, temos que dizer que ambos têm em comum um resultado que não é bom para o paciente, um resultado negativo, um dano para o paciente e, em alguns casos, uma situação que pode até ser um pouco mais grave, dependendo da situação. O erro médico ele tem como fundamento básico a culpa. E as modalidades de culpa nós já sabemos que são imperícia, imprudência ou negligência. Já a iatrogenia ela não tem como fundamento a culpa, mas sim um ato lícito, um procedimento absolutamente lícito realizado pelo profissional da saúde. A gente sempre se refere à iatrogenia como um ato praticado pelo médico, mas não, pode ser um ato praticado pelo farmacêutico, pelo fisioterapeuta, pelo enfermeiro. Então, são atos praticados pelo profissional da saúde. E esses atos são realizados de forma lícita, mas os resultados podem trazer dano. O próprio resultado, dano, é inerente à própria iatrogenia. Já o erro médico, não. O erro médico não se espera aquela consequência, não se espera aquele resultado. O erro médico, quando o profissional, no exemplo mais comum, né, e é o mais intenso de todos eles, que é a atuação do médico. No caso de um erro do médico por negligência, imprudência ou imperícia, provocará danos, e aí a dimensão vai depender, né, do caso concreto, e danos às vezes irreversíveis ao paciente. Já a iatrogenia não, iatrogenia às vezes o resultado já é mesmo esperado, aquele dano já é um resultado esperado. E isso vai envolver as questões que nós temos relacionadas à obrigação do médico. Nós sabemos que a obrigação do médico é de meio e não de resultado, assim como a obrigação nossa como advogado também. O médico tem o compromisso de se utilizar de todos os recursos tecnológicos, de todos os recursos médicos que estão à sua disposição,
para fazer o melhor para o paciente. Muito embora em algumas situações isso não seja possível, mas ele tem que tentar. Esse compromisso de se utilizar de todos os instrumentos que estão à sua disposição é a obrigação de meio. Nenhum médico tem obrigação de curar, nenhum médico vai dizer para o paciente que se compromete com a cura, mas sim se compromete com a utilização dos seus conhecimentos, da sua especialidade, todos os recursos e instrumentos possíveis para trazer o melhor resultado para o paciente. E essa é a obrigação de meio. A obrigação de resultado é aquela obrigação em que se compromete com o resultado. E o médico não pode fazer isso. Nem mesmo num simples caso ele pode se comprometer. Porque mesmo sendo um simples caso, pode haver intercorrências e pode haver um resultado não esperado. Então, a obrigação como colocada de meio, ela é fundamental para a gente entender a atividade médica. Tá? Já existem discussões sobre obrigação de resultado para algumas especialidades. Isso nós vamos falar em um dos vídeos específicos sobre esse assunto. Tá? Muitos falam sobre a especialidade de anestesiologia, outros para o cirurgião plástico. Eu creio que nós temos que discutir isso com um pouco mais devagar, com um pouco mais de cuidado, cautela, profundidade, para não cometermos nenhum deslize, né, e errarmos no momento de definir isso. Tá? Então não vamos falar sobre isso agora. O importante é a gente entender que os médicos, sim, têm a sua atuação como uma obrigação de meio e não de resultado, certo? A iatrogenia, nós vamos ter efeitos, né, que são considerados síndromes, danos, que são não culpáveis. Por quê? Porque a medicação foi dada corretamente, o médico prescreveu corretamente, a cirurgia foi feita corretamente, foram utilizados os fundamentos da literatura médica, tudo que ele conheceu, tudo que ele aprendeu na especialidade, ele se utilizou. E não houve, como no erro médico, a culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Em algumas situações, o médico até mesmo espera aquele resultado. Então, nós temos aqui uma síndrome que é de um dano, ocorre um dano, mas não pode se culpar o profissional. Por quê? Em alguns casos, ele até mesmo esperava aquele resultado, o resultado era previsível. Então, como nós temos nos conceitos aqui, depois vocês vão absorver melhor cada um deles, né? Mas nós vamos seguir aqui para falar sobre outros pontos que são necessários aqui. Primeiro, as definições sobre obrigação de meio e resultado, como estão no slide. Nós não vamos ler, né, que vocês já conhecem, e só para definir, a obrigação de resultado é aquela em que se compromete com o resultado, e a obrigação de meio é o compromisso de se utilizar todos os recursos, todos os meios, instrumentos, conhecimentos, para se chegar a, sim, a cura do paciente, que nem sempre é possível. Alguns exemplos, vejam alguns exemplos que eu separei aqui para vocês. Interações medicamentosas, né, pode haver, mesmo que não previstas. Algumas estão previstas. Se você avaliar a farmacodinâmica, né, se você analisar como está disposta a farmacologia, né, de um medicamento, se você analisar os efeitos adversos que vem mesmo na bula, né, na bula do remédio, às vezes tem os efeitos colaterais, efeitos adversos, as interações medicamentosas, mas vamos imaginar que seja uma doença rara, né, cujos efeitos colaterais da medicação sejam desconhecidos. Nós passamos agora por uma pandemia, em 2 anos de pandemia, em que se via uma indefinição total. São 2 anos de tentativas, né, até mesmo para se conhecer a forma, né, melhor para se tratar o vírus, e obviamente a forma melhor é vacinação mesmo, né? Na verdade
evitar. Então, interações medicamentosas, efeitos adversos de medicamentos, como nós falamos agora, né? Isso na própria bula você encontra quais são os efeitos adversos e as possíveis interações medicamentosas, mas algumas podem ser até mesmo desconhecidas, né? Quimioterapias e radioterapias, nós sabemos que são tratamentos, são procedimentos fundamentais, né, para tratamento do câncer, mas que têm efeitos colaterais, têm efeitos adversos que são desconfortáveis, desagradáveis, né? Então, nós não podemos dizer que esse dano, né, foi causado por um erro médico, mas sim por uma consequência, infelizmente, inevitável, né? Uma infecção também, né? Um exemplo, né, que pode nos trazer uma forma mais clara de enxergar isso é a amputação de um membro, né? A amputação de um membro, vamos imaginar um membro inferior que esteja sofrendo uma infecção, e para se evitar que essa infecção se alastre ou em razão de outro comprometimento seja prescrita seja indicada, né, a amputação desse membro. Então, a amputação do membro, que pode sim salvar a vida de um paciente, ela pode também ser vista por um outro ângulo como uma agressão ao organismo desse paciente. Uma simples aplicação de uma injeção é uma agressão, e nós já temos casos mesmo relatados de lesão corporal. A injeção, quando não é permitida, ou uma aplicação de qualquer medicamento não permitida, é lesão corporal. Então, tudo isso tem que ser avaliado de forma muito cautelosa, né? Como tudo, né? No direito, e principalmente no biodireito e no direito médico, né? E aí nós chegamos aqui ao slide final falando sobre a contrapartida, a iatrogenia. Nós vimos que a iatrogenia ela vai depender da atitude, né, da conduta vamos colocar do médico, né, que é mais comum. A conduta do médico, né, mesmo sabendo que aquele resultado vai acontecer, mas em alguns casos é inevitável que ele tome aquela medida e é inevitável que o dano ocorra. Só que, nesse caso, a atuação dele não foi com culpa, não houve negligência, imprudência ou imperícia. E sim uma situação que já era prevista. Aí vem aquilo que nós conversamos em outros vídeos e vamos falar em muitos outros, que é a relação médico-paciente. É de fundamental importância, é vital que o médico se comunique bem com o paciente, com a família. Em alguns casos, o paciente ainda não entende, ou está inconsciente, ou está impossibilitado de ter o discernimento correto e não entende aquilo que está sendo feito. Tem que ser passado para a família, tem que ser colocado no prontuário, o médico tem que se precaver, ele tem que se utilizar de todos os meios de cautela possíveis, né? E esse é um trabalho nosso, do advogado especializado em direito médico, em biodireito, em orientar o médico, que é o nosso cliente, ou no caso de uma instituição, de um hospital, em que você terá contato com o corpo clínico dessa instituição, orientar, aprofundar a relação médico-paciente tem que ser cada dia mais profunda. O médico tem que cada vez mais explicar à exaustão. Deve sim ser prolixo até, repetir inúmeras vezes, né? Tem que ser redundante, porque às vezes o paciente não entende, ele não tem o discernimento necessário, ou a doença que o acomete impossibilita de que ele realmente possa entender aquilo, né? Então, às vezes, em algumas situações, o médico não comunica bem, não passa aquele procedimento de forma correta. O que vai acontecer? O paciente depois vai reclamar que houve um erro médico, porque aquilo não era esperado, e era. O médico sabia que sim, se ele tivesse passado
as informações com mais cautela, isso não aconteceria, né? E também a nós, profissionais do direito, a nós, especialistas em direito médico e biodireito, nós temos também que separar o joio do trigo. Nós não podemos também ficar propondo ações aí contra qualquer profissional sem ter a certeza absoluta de que realmente houve um erro médico. Erro médico pressupõe culpa, e a culpa nas modalidades que nós conhecemos: negligência, imprudência ou imperícia. Então nós temos que cuidar de entender bem isso, separar bem, para que a gente não cometa nenhuma imprudência, né? E aqui já falando de modalidade de culpa, e entender isso, fazer a distinção do que é iatrogenia e do que é erro médico. Então, em contrapartida à iatrogenia, nós temos o erro médico, que é sempre decorrente de uma atitude ilícita, negligência, imprudência ou imperícia. A iatrogenia não, em muitos casos ela já é absolutamente previsível. Uma cirurgia que vai causar uma cicatriz. É inevitável que se cause essa cicatriz, né? Então são detalhes que nós temos que nos atentar. Olha, o cuidado aqui é absolutamente necessário, tá? Então nós fizemos aqui um pequeno apanhado sobre iatrogenia e erro médico, mas nós vamos dispensar outros comentários sobre esse assunto, que é muito importante. Eu sempre vou dizer isso, vocês vão estar cansados de ouvir. Eu até vou ficar mudando, em vez de falar importante, vou falar relevante, usar alguns sinônimos, mas o importante aqui não pode sumir jamais, porque são assuntos delicados, são assuntos que vão trazer, às vezes, constrangimento para discutir com o próprio profissional ou com o próprio paciente, mas nós temos que conhecer, né? É de uma significância absurda. Então vamos entender bem o que nós estamos estudando, tá certo? Nos próximos vídeos vamos continuar trazendo assuntos de biodireito e de direito médico, e eu gostaria muito, mais uma vez, né, de contar com a participação de vocês, para que vocês enviassem as comunicações, solicitações, que vocês tivessem comentários para enriquecer os debates, discutirmos esses assuntos. Gostaria muito. Curtam o vídeo se vocês gostaram, façam a inscrição no canal e ativem as notificações para que vocês recebam as informações sobre as atualizações de todos os vídeos, de todas as discussões que nós tivemos, tá certo? Até a próxima, muito obrigado, um forte abraço.